gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E, ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Não esqueçam de utilizar os comentários para críticas, sugestões, elogios, que eu amo, tá? Que é um meio de contato entre nós. É claro que não dá vazão, quem responde todos os comentários sou eu, então não dá vazão de comentar rápido a todas, porque vocês são muitas, graças a Deus. Mas eu prefiro eu mesma responder, porque esse contato é importante para mim, então não vou colocar nem pagar outra pessoa para fazer isso, porque eu vou me sentir enganando vocês, tá? Então tenham paciência, eu vou ler os comentários de vocês. Hoje nós vamos fazer uma técnica. Essa técnica é de um bordado, que é um bordado que ele é conhecido como bordado ajur, tá? É uma técnica que você pode utilizar nos seus panos de prato, ele pode utilizar em roupa, você pode utilizar em barrados de toalha, de cortina. Ele é muito versátil. Ele era muito utilizado antigamente pelas nossas avós, tá? E hoje em dia ele está sendo muito valorizado em peça. Esse bordado, o original, o bordado ajur original, ele é feito manualmente, é um bordado à mão. E ele é feito através de desfiar os fios e a pessoa vai tecendo aqueles fios desfiados, tá? É um bordado vazado, vamos dizer assim. É assim que você reconhece esse bordado, é um bordado vazado. Ele se assemelha muito ao gripir, que a gente utiliza muito em roupa. Só que o gripir, como a gente coloca em cima da roupa, não fica vazado, né? Porque tem um tecido embaixo. E esse ajur, ele é feito no tecido, no próprio tecido que você está costurando. Nós vamos fazer hoje aqui esse bordado ajur na máquina doméstica. Porque hoje em dia as máquinas domésticas têm uma quantidade de pontos que facilita a nossa vida. Porque, claro, manualmente demora muito. Então, o que nós vamos fazer é o similar ao ponto ajur original, que é o genérico, na máquina doméstica, tá? Então, eu espero que vocês gostem. A aula está bem prazerosa. Façam, treinem em pedaços de tecido. Eu tenho certeza que vocês vão adquirir várias utilidades para esse ponto. E eu vou começar a mostrar a vocês como fazer no pano de prato, porque das peças que a gente faz aqui no canal, a que é mais aceita, que é mais feita, é o pano de prato. Porque pano de prato é aquilo que eu falo para vocês, vende o ano inteiro. E o gasto de material é pouco e o tempo também. Então, a maioria de vocês, eu sei que sempre começa pelo pano de prato, tá? Que é uma peça mais simples. Eu espero que vocês gostem. A aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Então é isso, meninas. Vamos trabalhar. Então, gente, nós vamos fazer o ponto ajur, mas tem alguns detalhes, algumas características desse ponto que eu tenho que parar e falar com vocês. A primeira característica desse ponto é que ele é sempre feito com a linha da cor do tecido, porque o que vai sobressair esse desenho não é a cor da linha, e sim os vazamentos, tá? Essa é uma grande característica do ponto ajur. E outra característica é a seguinte: quando esse ponto ele é feito manualmente, originalmente ele é feito manualmente, né? A pessoa vai desfiar o fio. Desfia o fio da horizontal e
faz o pontinho unindo aqueles fios que ficam, que são os fios da vertical. No caso da máquina doméstica, existem máquinas que já têm o ponto ajur, tá? Mas para você fazer esse ponto, você precisa de uma agulha específica. Eu não achei essa agulha, o nome é agulha asa. Essa agulha é mais ou menos assim, ó, tem a pontinha dela, tá? Tem a ponta da agulha. Aí, na pontinha da agulha, tem um desenho mais ou menos assim, meio chatinho, que parece uma asinha, por isso que ela é conhecida como agulha asa, tá? Então, quando ela entra no tecido, na ponta, essa parte aqui, ela se encarrega de furar e afastar os fios. Aí fica aquele vazado. Nesse caso aqui, você não vai desfiar o tecido. Se você tem essa agulha, você não vai desfiar o tecido, tá? Aí eu procurei essa agulha em todos os lugares aqui onde eu moro. Eu moro em Vilar dos Teles. Eu não achei em lugar nenhum essa agulha. Sempre dizendo, vai chegar, acabou, a gente compra pouco, ela vende pouco, a gente compra pouco. Não. Aí eu falei assim, bem, eu quero fazer. Eu quero mostrar às meninas. E se eu sentir essa dificuldade de achar essa agulha, com certeza vocês vão sentir na casa de vocês. Eu falei assim, não, a gente tem que fazer com o que a gente tem em casa. Então, nós vamos fazer esse nosso pontajur com a agulha normal da máquina, só que procura aquela agulha mais grossa que você tem. A 14, a 16, tá? Aí eu parti do princípio o quê? Se no ponto original a Ju, a artesã, para fazer esse bordado, ela desfia o tecido, aí eu falei assim, bem, se eu desfiar o tecido para fazer o meu ponto da máquina, vai ter o mesmo efeito. Claro que eu não vou poder utilizar qualquer ponto, vai ter que ser um ponto, porque os fios vão estar assim, desfiados, a gente vai tirar os fios da horizontal, vai ficar só esses fios aqui. E vai ter que ser um ponto que tenha união nos meios para poder fazer um desenho, né? Aí eu falei assim, vou tentar. E deu certo. Então, não é qualquer ponto que vai funcionar. Você vai ter que pegar na sua máquina aí e testar alguns pontos, tá? Mas eu vou mostrar aqui na minha máquina como fazer. Então, o primeiro passo é o quê? Desfiar o tecido. Beleza. Outra coisa que você tem que saber é o quê? O tipo de tecido. Eu acabei de dizer que nós vamos desfiar o tecido. Então, o tecido, para você fazer o ponto ajur usando essa agulha, para você fazer o ponto ajur à mão, para você fazer o ponto ajur do jeito que eu vou fazer aqui, que é o jeito que é o meu jeito, tá, gente? É o jeito que eu consegui fazer. Você só vai poder fazer em tecidos que tem a trama um pouco mais visível. São tecidos que desfiam, você consegue desfiar com mais facilidade. O tricoline, por exemplo, você consegue desfiar, mas você vai ter muita dificuldade de desfiar o tricoline, porque o fio do tricoline é um fio muito fininho e muito juntinho. Então, os tecidos que dá para fazer tranquilo e fica bonito é o linho, o viscolinho e a sacaria, que para a gente é ótimo, porque nós vamos fazer panos de prato. Então, é ótimo, tá? Outra coisa que a gente tem que falar é a respeito da linha, tá? Com qual linha que a gente faz, Glácia? Gente, eu vou fazer aqui com a linha branca comum, a linha de costura comum. Porque é a linha que eu tenho branca. Eu vou fazendo um pano de prato, então eu quero mostrar para vocês como que fica. Mas, se você tiver a linha de bordar a máquina, fica muito mais bonito porque ela é acetinada, então ela vai dar uma leve diferença. É que eu não tenho dela branca. Então, linha é a que você tiver, tá? O importante é que a linha tenha a cor do tecido. Então, gente, nós vamos fazer esse trabalho aqui, nesse pano de prato. Esse foi um pano de prato que nós fizemos aqui no canal.
e nós vamos fazer aqui. Ou seja, se você quiser, você pode treinar num pano de prato que você tem em casa, tá? Não precisa comprar e cortar um tecido para isso. Primeira coisa, lembra que nós vamos precisar de um descosturador de casa, tá? Que nós vamos fazer o desfiado. Você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui na altura que você quiser e você vai pegar um fio aqui, ó. Tá vendo aqui um fio? Aqui é a bainha. É um fio encostado da bainha. Ó. Arrebentou esse fio, você vai puxar ele. É claro que às vezes acontece dele arrebentar e é chato. Puxa com delicadeza que vai. Esse tipo de tecido é muito bom para desfiar, tá? Ó, às vezes, ó, tá vendo? Soltou. Não tem problema, é só puxar e você vai achar aqui, ó o vazado, tá vendo? Você vai achar aqui onde ele foi embora e vai puxar ele de volta, ó. O primeiro é mais difícil, depois que você vai desfiando, o segundo já sai melhor, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês, nós vamos tirar 3 fios dessa carreira aqui, porque eu vou fazer com ponto reto. O ponto reto, ele não tem altura, né? Então, eu vou fazer com... Vou desfiar só 3 pontinhos. 3 fiapinhos desse. Aí, ó, gente, aqui tá preso na bainha, perfeito? Então, você vai fazer isso. E aqui, só de fazer isso aqui, ó, ele vai soltar aqui da bainha, ó. Pega aqui a pontinha da bainha e faz isso, ó. Ele já soltou, aí é só puxar. Ó, tá vendo aqui? Acho que dá pra ver, né? Ó. Agora eu vou fazer 3... Vou tirar 3 fios. Aqui, ó, gente. Tá aqui. Eu fiz, ó, tá vendo? Eu tirei os fios horizontais e ficaram só os fios verticais, os fios que estão em pé. Aquele primeiro que eu tirei ficou muito embaixo da cianinha, não vai aparecer, então eu fiz uma outra carreira. Aqui eu fiz, ó, essa de cima aqui, eu tirei 3 fios horizontais, que é tipo, eu vou fazer um ponto, tipo ponto reto, então eu quero menor, né? Agora, aqui, nesse de baixo, eu tirei 5 fios. Por que eu tirei 5 fios? Porque como é um ponto decorativo, ele tem altura, tá? Então, agora nós vamos lá para a máquina e vou mostrar para vocês o ponto que eu vou utilizar, beleza? Então, gente, na minha máquina, a minha máquina é uma Singer Facilita Pro 4423, ou seja, tem 23 pontos. As máquinas que são 4411 só tem 11 pontos, então só vai ter esses pontos que estão pretinhos aqui. A minha tem, além desses pretinhos, tem os azulzinhos. Você vai ver aí na sua máquina, não adianta, vai ter que testar. Mas para quem tem esse tipo de máquina meu, eu vou utilizar os azulzinhos. Para utilizar os azulzinhos, eu tenho que trocar aqui, ó. Tá vendo? Vou botar no S1, que corresponde a todos os pontos azuis. Eu vou utilizar aqui o ponto reto. Eu não sei se dá para vocês verem, vou aumentar aqui o zoom para ver se vocês vão enxergar direitinho. Ó, esse aqui é o ponto reto, tá vendo? Nós vamos utilizar o azulzinho. O que significa esse azulzinho? Todos os azuis, eles são pontos elásticos, pontos flexíveis. E é como se fosse 3 pontos no mesmo, tá vendo aqui? 3 pontinhos. Você vai procurar aí na sua máquina um que tenha 3 pontinhos. É como se tivesse 3 pontos. Ele vem, faz um ponto, ele volta e ele volta, tá? Ele faz 3 pontos num lugar só. Que aí fica... vai firmar mais os buraquinhos que a gente precisa. Então, é esse aqui que nós vamos utilizar.
Aqui vocês podem ver que eu estou utilizando esse calcador, que ele é abertinho aqui, dá para visualizar melhor, mas dá para fazer com um calcador comum. A agulha, ó, comum, tá? Linha comum, da cor do tecido, tanto embaixo quanto em cima. Aí aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui meu tecido. Desculpa mexer, gente, é porque sabe como é que é, né? É uma gambiarra para mostrar direitinho a vocês. Eu faço aqui uma gambiarra. Ó, nós vamos abaixar, nós vamos começar a costurar a partir da nossa bainha, tá? Então, você não vai costurar em cima da bainha, porque senão dá defeito. Você vai abaixar aqui, ó, no limite da bainha, que é o limite onde foi o seu pontinho foi tirado, né, o tecido. Você não vai dar o retrocesso nem no início nem no final. Eu quero que você deixe, ó, sempre o tecido assim. Por quê? Nós não vamos dar o retrocesso porque vai ficar feio o ponto. E vai dar diferença no início e no final. Mas nós vamos ter que arrematar para não desfiar. Então, o arremate a gente vai fazer manualmente depois. Então, deixa esse fiozinho aqui, ó, solto mesmo, tá? A parte que tá abertinha aqui vai ficar no meio onde bate a agulha. Vamos lá. Esse ponto, esse trabalhinho não é para ser feito, gente, com rápido, tá? Não pisa muito no pedal, não. Deixa a velocidade e o tecido ser levado pela máquina, tá? Não fica puxando o tecido, não, porque senão dá diferença. Só apoia o tecido. Ó, chegou na beiradinha da... Ui, chegou na beiradinha da bainha, parou, tirou, dá uma puxada e corta com uma folga, beleza? Aí vai ficar assim, ó. Esse é o ponto ajur simples. Aqui, ó, tá vendo? Fica essas aberturazinhas aqui, ó. Aqui, ó, gente, ficou assim, tá? Aqui eu puxei 3 pontinhos, 3 linhazinhas. Eu não fiquei satisfeita, mas já deu um visual legal. Então, tudo é questão de experimentar. Aí aqui eu puxei 2 fios, eu desfiei 2 fios para ver se vai ficar legal, se vai fazer a diferença, tá? Então, vou colocar aqui. É o mesmo esquema, tá? Ó, eu coloquei aqui só com 2, né? Tudo certinho. O tecido aqui, a partir da bainha. E eu vou costurar batendo a agulha no meio do vazado. Vai aparecer aí que tá correndo, mas eu tô fazendo devagar, tá? É que eu vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo. Eu achei... Tá aqui, ó, os 2. Eu achei que esse que eu fiz com duas, tirando 2 fios, ficou mais bonitinho. O que eu fiz com menos, tirando menos fio, tá vendo? Que aí ele só ajudou, ó. Eu achei que ele ficou mais bonitinho, esse aqui de cima, que eu tirei só 2 fios. Você vai experimentar no ponto aí da sua casa, tá? Ó, mas achei que ele ficou mais delicado, mais bonitinho. Agora, nesse aqui do meio, que eu tirei 5 fios, eu vou trocar o meu ponto.
Eu vou colocar, olha aqui. Eu vou colocar esse ponto aqui. Ó, eu não sei se dá para vocês verem direito. Ó, é um ponto decorativo. É esse ponto aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, esse ponto aqui. Porque ele tem, ó, uns xizinhos no meio, que é onde encontra o... que é tipo um nozinho. Então, eu acho que ele vai ficar bonitinho. É um teste, tá? Agora, aqui em cima, na altura do ponto, eu vou colocar no 5, para dar para visualizar direito, tá? Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Devagar. Vai ter uma hora que vai parecer que tá rápido, mas é porque eu vou adiantar o vídeo, tá? Porque não tem como. O desfiado no meio. Ó, com um entrelaçamento diferente, né? Aí é questão de ir experimentando, mas ó, ficou alguns vazados bem maiores e os entrelaçamentos dos fios que estavam na vertical. Ó, esse ponto eu já gostei. Parece um gripir mesmo, né? Se fosse com a linha de bordar branca, eu acho que ficaria melhor ainda. Gostei desse. Agora nós vamos experimentar mais um. Gente, agora eu vou fazer um outro ponto. Vou fazer esse ponto aqui, ó. Tá? Se você tem na sua máquina algum ponto que é parecido com esse, ele parece uma casinha de abelha, tá? Você tenta, experimenta. Eu vou experimentar junto com vocês aqui. E aqui em cima, na altura do ponto, eu vou botar na 5. Ó, eu não sei se tá dando para vocês verem direito, porque vocês sabem que eu filmo tudo sozinha. Aqui tem uma gambiarra aqui, na verdade. É uma gambiarra que eu tô fazendo para mostrar para vocês. Aqui eu desfiei só 4 pontos. Tô experimentando, tá, gente? Desfiei 4 pontos para ver como é que fica. Nossa, esse eu gostei muito, gente. Amei. Olha isso. Com 4, abertura de 4 fios, olha. Fica uma delicadeza. O desenho fica muito mais aparente. Olha, adorei. Adorei esse. Então é isso, assim. É uma questão de gosto, de você experimentar. Eu agora faria mais um, só que com uma abertura de 5 para ver, igual essa abertura aqui para ver. Mas eu acho que essa abertura de 4, olha como ficou bom. Que ele ficou, o desenho dele ficou fechadinho, mas ficou com as aberturas, tá vendo? Eu acho que não. Ó, tá vendo? É porque assim, ó, isso assim, acho que aqui dá para ver melhor, ó. O entrelace dele ficou mais alto relevo. Gostei muito desse. Na verdade, o que eu gostei mais foi desse aqui e desses pequenininhos aqui, ó, com 2 de desfiado. Mas isso é questão de gosto, de utilização. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como fazer esse acabamento aqui, tá? E outra coisa, ó, aqui, tá vendo? Não fica, a bainha fica direitinha. Você preserva a bainha, fica direitinha. O ideal, é claro, ó, tá vendo? Aqui já repuxou um pouquinho, porque eu passei um pouquinho da conta. Mas se você não ultrapassar a bainha, você não vai danificar a bainha. O ideal é você fazer antes e depois embanhar. Mas ó como é que fica direitinho aqui. Nossa, esse ponto aqui eu gostei muito, gente. Gostei muito dele.
vamos fazer alguma coisa com ele, tá? Espero que vocês façam aí, experimentem, vão anotando. Pega um caderninho, pega um pedacinho de tecido, vai experimentando e anota o ponto, a altura do ponto, quantos fios tirou e vai anotando e fazendo. Porque dali você vai tirar uma seleção dos melhores. Você vai dando check nos melhores, aí passa para um outro pedaço de tecido, que vai ser o seu guia, pedaço de tecido direitinho, refaz o que você achou interessante com as anotações, que aí você vai ter esse esqueminha separado. Quer fazer alguma coisa, já dá uma olhada. Aí é assim, ó. Aqui você vai ver que vai ficar duas linhas. Lembra que eu pedi para vocês deixarem uma linha um pouco maior e sem fazer o arremate, o retrocesso? Ó, para poder não danificar aqui do lado, beleza? Aí vai ter duas linhas, uma embaixo e outra em cima. Essa de cima vai ter que passar para baixo. Vamos pegar uma agulha e enfiar aqui, ó, tá? Você vai encaixar aqui e levar ela para lá para trás, tá? Ó, vai sair aqui. Aí você vai pegar as duas linhas, eu espero que esteja dando para entender, gente. As duas linhas e dar um nozinho para arrematar. Ó. 3 nozinhos, 3, 4 nozinhos para ficar bem firme. Todo bordado à máquina, o ideal é arrematar assim, tá, gente? Aí pronto, ó. Dá um nozinho. Vai ficar arrematadinho aqui, ó. Sem aparecer, tá vendo? Não vai aparecer. Pequenininho e esse porque é mais delicado como gripir. Vocês vão observar que aqui tem um lugar, aqui, ó, esse ponto que eu gostei muito, tá fechadinho e aqui tá mais aberto. Aqui tá mais aberto porque eu peguei essa ferramentazinha aqui, que é um boleador, que é vendido nas lojas que vende coisas para manicure. Ele, gente, é R$1, tá? Baratinho. Ele tem uma pontinha que é uma bolinha menor e tem uma pontinha que é uma bolinha um pouco maior. Tem outras bolinhas maiores, tá? Aí você pode comprar uns dois, assim. É onde para fazer as bolinhas que as manicures utilizam ele. Aqui nós vamos utilizar para aumentar esses buraquinhos aqui, porque eu achei que assim o desenho fica melhor, mas aí vai do gosto de cada um, tá? Ah, Glácia, eu não tenho, perto da minha casa não tenho dinheiro para comprar. Gente, utiliza aquela caneta Bic que todo mundo tem, a ponta grossa, só que sem a carga, tá? É só para dar uma ampliada aqui nos buraquinhos, que aí ele vai ficar super bonitinho. Eu achei que o desenho fica mais bonitinho, mas eu gostei muito desse ponto. É que ele, de repente, você fazendo tirando cinco fios, de repente ele fica mais abertinho. Mas aqui eu gostei dele assim fechado, só que as aberturas dele teve lugares que ficaram muito fechadinhas. Aí tá vendo? Abri um pouquinho. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é uma coisa que vai valorizar a sua peça, vai tornar ela única e você pode cobrar por isso, tá? Porque a pessoa valoriza muito. A pessoa, na verdade, pensa que você fez à mão e não é. É um falso ponto aju, porque o ponto aju original, ele é feito à mão, né? Ele é manual, é um bordado manual. Mas se você tem essa facilidade de utilizar um ponto da sua máquina, descubra aí o ponto que fica mais interessante. Ó, enfim, não vou fazer em tudo, mas fica assim. E o ponto, isso aqui, ó, olha que gracinha que fica, gente. Olha como é que fica interessante. Até você fazer uma combinação
de pontos. Fica um movimento legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma técnica bem interessante. Eu nunca fiz nada assim aqui, né, com esses pontinhos. Eu vejo que tem muita gente querendo fazer, se aventurar a fazer, mas fica com medo porque não. Primeiro que não tem o trabalho quando é manual ele leva mais tempo, aqui é muito mais rápido. E segundo, que às vezes quer fazer na máquina doméstica, mas todos os vídeos que eu vi na internet e tal, só ensina fazendo com essa agulha Ajur, essa agulha asa, né? E, gente, não tem, vamos improvisar. O efeito fica bem legal, parece que é um ponto Ajur mesmo, ó, tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. É uma aula especial para os iniciantes aqui do canal, tá? Não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com as amigas que gostam desse tipo de vídeo, compartilha à vontade, tá, gente? E vamos ajudar outras pessoas que querem fazer e que não sabem como. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.